Copom eleva a taxa de juros no Brasil, alta histórica desde 2022. E o que será que isso tem a ver com você aí, pessoa física, você consumidor, você empresa, no que isso de fato afeta você, né? De fato, as perguntas quando a gente vê um anúncio desse, será que isso tem alguma coisa a ver comigo? Será que de fato isso faz diferença na minha vida? No vídeo de hoje eu vou explicar como isso pode te afetar diretamente e também afetar os seus negócios. Vem comigo, roda a vinheta. Olá, eu sou o Fernando Rodrigues, CEO aqui no Rodrigues Ferreira Advogados, e nós falamos aqui de finanças de uma forma bem descomplicada e com bastante segurança jurídica. Portanto, se você não é inscrito nesse canal, aproveita, já se inscreve porque você vai ter muita informação boa aqui, tá bom? Mesmo você que seja pessoa física ou representante de alguma empresa, faz sentido você estar aqui com a gente para ter sempre acesso às melhores informações. Vamos lá. Nos últimos dias a gente percebeu que o mercado balançou diante da seguinte notícia: a maior elevação da taxa de juros histórica desde 2022. E o que pesou para essa decisão do Copom foi a inflação, o cenário inflacionário, ou seja, o valor do dinheiro ao longo do tempo, quando está atrelado a algum bem de consumo, adquirir alguma coisa. Isso pesou muito e eu vou rapidamente tentar destrinchar isso de uma forma muito tranquila, muito óbvia para todos vocês, tá bom? Então vamos lá. Quando a gente fala em taxa Selic, o que isso quer dizer? Taxa Selic é a taxa básica de juros, ou seja, quanto é que a instituição, quanto o país vai pagar a título de rendimento daquela dívida pública, como ela vai ser medida pelo mercado. Então, a taxa Selic, ela é a taxa básica para fazer qualquer negócio, para entender se um negócio faz sentido, se não faz sentido, tá? Então, veja bem, quando nós temos um aumento na taxa de juros, o que isso influencia na sua vida? Eu vou te dar um simples exemplo, tá? A taxa de juros sobe quando existe uma economia aquecida, ou seja, existe um cenário de aquecimento, então ascensão de novos empregos, ascensão de renda, aceleração no consumo, tudo isso faz com que cresça o mercado. Então, só vai ser aumentada a taxa de juros quando houver um aceleramento no crescimento do mercado, certo? Tanto mercado em relação a produtos, tanto relacionado a empregos. Então, é um fator positivo, certo? Ao que tudo indica. Contudo, quando o mercado não está pronto para absorver toda essa demanda, existe algo que nós chamamos, que é um outro amigo, que é a inflação. Inflação nada mais é do que a perda do seu dinheiro, a perda do valor no tempo, certo? Então, eu estou resumindo aqui da forma mais simples possível, tá? E se ficou ou tiver algum erro, a produção edita ou vocês comentam aqui embaixo. Mas veja só, para qualquer leigo entender. Quando existe um cenário inflacionário, nós estamos dizendo que um produto, por exemplo, essa caneta que custa R$2 hoje, não é isso, tá? Mas vamos dar um exemplo. Essa caneta que custa R$2 hoje, a mesma caneta daqui uma semana custar R$10. Houve uma inflação sobre o mesmo produto que seria essa caneta. Por que essa inflação acontece? Alguns fatores, tá? Como eu falei, a aceleração forçada da economia, uma aceleração mais rápida do que a capacidade de produzir essa caneta. Então imagina que para uma empresa produzir 10 canetas, ela precisa de uma máquina e de 10 funcionários, certo? E ela produz 10 canetas. Vamos supor que a demanda do mercado seja por 20 canetas. Seguindo essa lógica, você vai precisar de 20 funcionários e 2 máquinas para produzir essas 20 canetas. Ok. Se eu não tenho hoje essa capacidade produtiva, que se chama a infraestrutura, para dar base a esse crescimento, ou vai forçar um cenário de importação, então acelera o mercado de importação, eu vou precisar importar canetas para atender a minha demanda, ou eu aumento o valor dessa caneta. Concorda que ela vale R$2 no nosso exemplo e passou a valer R$10? Só que o seu poder de compra não aumentou de 2 para 10.
certo? Então houve uma inflação que foi o descolamento do preço desse produto num período muito curto. Isso foi um dos principais fatores para o Copom aumentar a taxa básica de juros, ou seja, adotando uma política monetária que nós chamamos de política monetária contracionista. Quando o Copom ele aumenta a taxa de juros, isso significa que ele está buscando frear o consumo. Ou seja, Brasil não tem capacidade de infraestrutura do crescimento à medida em que está hoje. Por isso que a gente precisa controlar os juros, né? Uma das equalizações, quando o Banco Central atua, formado pelo seu comitê, que a gente está falando aqui do Copom, é o controle da taxa básica de juros. Ou seja, ele fala, bom, eu preciso deixar o crédito mais caro, então os donos da dívida pública, não é? Ou seja, os financiadores da dívida pública, eles têm essa vantagem quando a gente fala em termos de rendimento, ou seja, a dívida pública ela se torna mais cara para não haver tanto fomento ao crédito nas linhas de base, que seria para os consumidores, envolvendo empresas e consumidores pessoa física, certo? Então, hoje, se a gente tem uma taxa básica de juros de 12,25, a tendência é que desacelere o consumo, uma vez que o valor do dinheiro fica mais caro. No entanto, que essa notícia, como vocês podem ver, foi acompanhada pela desaceleração do dólar, né? Então, o dólar caiu quando houve o aumento pelo Copom da taxa básica de juros. Fernando, o que você quer dizer com isso? O Brasil está em crescimento, contudo, alta da taxa de juros, o que tudo isso significa? Não era para a gente estar no caminho do crescimento e agora vai frear, como que fica? Isso chama de freios e contrapesos. Se o país ele não tem a estrutura adequada para esse crescimento, quer dizer que a gente vai passar por uma inflação muito grande. Ou seja, o Brasil já viveu essas crises históricas no passado, antes do Plano Real, e a gente vai deixar aqui embaixo só para você ver qual era a inflação há mais de 30 anos atrás. Então a inflação ela era muito grande. Então inflação não é bom para o país que está em crescimento. O crescimento ele precisa ser controlado. E aí são esses indicadores que são medidos por estes dirigentes, vamos assim dizer, não é? Num cenário global quando falamos de Brasil, tá? Para não haver a perda do nosso poder de compra, não é? Que seria uma inflação muito acelerada, a gente precisa forçar a contração, fazer com que os consumidores, com que as empresas desacelerem a tomada de crédito, a tomada de empréstimos no mercado para que haja um crescimento saudável, tá? No resumo, o que isso tem a ver com você e quais dicas que eu posso te dar para que você não caia em tentações, né? Primeira, dica número 1, só consuma o que é necessário. Se você, o exemplo mais fácil que eu encontrei é o mercado que você fazia em janeiro não é o mesmo que você faz agora em dezembro. Então, em um período de 12 meses, olha o quanto o seu poder de compra desacelerou. Poder de compra corroído pela inflação. Ou seja, com R$1.000 em janeiro, se você fizer o mesmo mercado hoje, você vai trazer menos produto. Então a turma costuma falar, poxa, antes no mercado com R$1.000 eu voltava com 2 carrinhos. Hoje você volta com aquele carrinho e com as compras na mão, sem fazer muito esforço, né? Por quê? Tudo isso que a gente falou tem a ver com preço das carnes, preço do arroz, preço de trigo, todas as matérias-primas, elas se tornam mais caras, não é? Porque nós estamos num cenário de possível recessão em 2025, 2026. Porque a gente está com um consumo muito acelerado, mas o poder de compra não aumentou. Poder de compra significa o quanto o seu salário aumentou nos últimos meses. Qual a receita da sua empresa, o quanto ela aumentou nos últimos meses ou nos últimos anos. Você vai perceber que não aumentou acompanhando a inflação. O ideal é que um acompanhe o outro. Essas são as métricas do mercado. Então, consuma tão somente o necessário. 2 não realize financiamentos ou tomada de crédito junto às instituições financeiras, pelo menos nos próximos 2 anos, porque cada medida dessa realizada pelo Copom, ela vai surtir efeito nos próximos 3 trimestres, não é? E a notícia que mais chocou o mercado foi que o Copom
ele já garantiu, né, foi a última reunião do atual presidente, ele já garantiu mais 2 pontos percentuais para as 2 próximas reuniões. Ou seja, espera-se um cenário, o mercado está esperando um cenário de 14,25 nos próximos 90 dias, tendo em vista que as reuniões do Copom acontecem a cada 45 dias. Então, com isso, a gente vai ter ainda mais alta de juros, então ainda mais política contracionista, e isso, por óbvio, tende a gerar um maior número de desemprego na economia e maior número de pessoas comprando e adquirindo bens de consumo cada vez menos. Bens de consumo, diga-se de passagem, imóveis, carros, celulares, smartphones, o que for, tá? Bens de consumo no geral. Então a dica número 2 é não realize financiamento, porque você vai pagar muito caro nos juros bancários, tá? A tendência é que haja uma alta, por quê? Não faz sentido o banco deixar de emprestar 14% para emprestar para você a menos do dobro do preço, né? Muito mais alto é o risco de inadimplência de pessoas físicas, pessoas jurídicas, porque isso é volátil, isso é mercado, e isso é precificado na hora de fazer um empréstimo bancário, na hora de fazer um financiamento imobiliário. Portanto, essa é a dica de número 2. Dica de número 3, faça sua reserva de emergência. Você precisa estar calçado, né? Como diria no passado, não deixe seus ovos em uma única cesta. Diversifique. Então, tenha a sua reserva de emergência e busque fazer e poupar mesmo no mês a mês. Mesmo que você comece com pouco e vá aumentando gradativamente, porque isso vai te trazer mais liberdade financeira. E óbvio, dica de número 4, se você já passa por um cenário de endividamento, nós temos a solução e podemos montar um plano de pagamento para você junto às instituições financeiras. Vamos deixar o link da avaliação aqui embaixo, bem como se você gostou desse vídeo ou tem algum comentário, curta, deixe seu comentário, envie para os seus amigos, precisa saber de tudo isso. E se inscreve para estar aqui com a gente nos próximos vídeos. Um grande abraço, até mais!